destruição começou em 1999. Perfeito. Na Venezuela. É. Então, assim, hoje, olhar pra eleição e falar, nossa, a eleição foi fraudada. Peraí, mas essa é a parte menos importante. Pô, que novidade, Tipo assim, né? tudo já acabou Puta na Venezuela. novidade, E a é. eleição só ficou... E era tão rica, né? Nos anos Porra. 70. Nos anos 70 Puta que chegou a estar entre as 20 economias mais ricas. Era a economia Por causa mais de rica Maracaibo, né? Muito por Isso. causa de Maracaibo, né? por causa do petróleo. Né? Então, mas você não acha que, por exemplo, esse não é o grande mal da Venezuela? Claro, e tem teorias que explicam isso, né? Não que é? A doença holandesa. Sabe assim, Bola? Só tem uma. Sim. Não é Explora, multi, é. não tem vários. Não, o petróleo é 98% da economia da porra Isso. do país. Aí se alguém vai lá e pega aquilo, Pra ele. foi o que fizeram, né? Então, o que acontece? Normalmente só tem um país que tem muito petróleo e não tem esses problemas. É a Noruega. E os Emirados Então, também. Aquela galera sabe trabalhar com petróleo. agora eles estão resolvendo o problema, mas é assim, tipo, é uma cidade. É uma cidade-estado. Uhum. Tipo, Dubai. Não é um negócio gigantesco, Não, é uma é. cidade. Não, mas eles estão criando Abu Dhabi. Não, mas são cidades, Riad, Emirados eles Árabes, tão- né? É, sim, mas eles estão. Eu vejo Não, eles Riad como... é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita tá tentando entrar nessa transição. É, E eles acho estão. que Eu sei, mas esse mundo árabe aí do petróleo. tá melhorando. É, eles estão evoluindo. Estão aprendendo a lidar melhor com esse dinheiro. A usar esse recurso de uma forma inteligente. Realmente, Dubai, o Catar, todos conseguiram fazer isso. Mas tem vários outros problemas também. Uhum. São ditaduras e tal. Mas eles conseguiram lidar com essa questão econômica do recurso natural único. Bem melhor, né? Que os outros. Sim. Que a Noruega lida de verdade. Mas é que também a Noruega já era a Noruega quando ela descobriu todo o petróleo que ela tinha. Então talvez não dê para contar. É. Mas o que acontece? Você tem um recurso natural. E aí, como é uma coisa, uma pessoa pode controlar. E o Estado normalmente que controla. Todos os países do mundo, quem controla o petróleo? A não ser os Estados Unidos. Porque o petróleo nos Estados Unidos ele não é público. Ele é privado. Uhum. Se você na sua casa furar e encontrar E achar petróleo, é teu. você ficou bilionário. Eu ouvi falar isso. No resto do mundo, não. Petróleo é de quem? Do Estado. É o solo, né? Isso. O solo é do Estado. E até na O Noruega... subsolo, né? Na Noruega é do Estado. Claro que o caso no norueguês, que é a Statoil Hydro, que é a empresa de petróleo estatal norueguesa, ela é gerida de uma forma totalmente diferente do que a gente já ouviu falar no mundo. Uhum. Ela é gerida por profissionais e o objetivo dela é um só: dar lucro. E não favorecer os interesses políticos do governo De um ou de outro. que está né? administrando um bem público, como é no mundo inteiro. Então, na Arábia Saudita também é assim. Também é assim. Tipo, tem o projeto do rei, ele é o dono do Estado, ele é o dono da nação. O óleo é meu. O petróleo é dele, É. ele gasta aquilo como ele quer. Sim. E não como necessariamente é o melhor economicamente, financeiramente, o que vai dar mais lucro. Na Noruega, não. Você falou, agora eles estão melhorando um pouquinho. Mas por que, né? por exemplo, os Emirados Árabes, né, a Arábia Saudita, eles lidam melhor com isso? É o quê? Uma organização do que o Kuwait, do que o Iraque, o Irã, que tem petróleo e não consegue ter a mesma, como é que eu posso dizer? Organização em montar Então, cidades evoluídas e se evoluir. Primeiro é tamanho. Tipo assim, nós temos que ver se a Arábia Saudita vai conseguir fazer isso. Se a Arábia Saudita conseguir, aí beleza. Aí a gente tem um marco diferente. Uhum. O Catar e Emirados Árabes conseguirem fazer isso, não... Assim, é difícil dizer que, a população do país, 70%, 80% da população do país não é de gente do país. É. Uhum. Tipo assim, eles verdade. não têm nem gente lá pra trabalhar, pra nada. Eles precisam importar pessoas Bahrein, do né? mundo Tem inteiro. razão. Esses 3 lugares, são 3 cidades-estados, com muita riqueza proporcional ao tamanho do lugar. Puta que pariu. Então, assim, fica difícil não dar certo. É por isso. Agora, os outros todos estão sujeitos ao mesmo problema, que é o problema da doença de você ter um recurso natural. Outra coisa que vem de um recurso natural que você encontra no solo dado, você não precisa trabalhar. Por quê? Tá lá já. Entendeu? A máquina já tá Isso, fazendo. tipo, te deu. Aí o que você faz? Você não vai investir em outros negócios. Cara, a gente tem um dinheiro infinito saindo do chão Pra aqui. que eu vou esquentar a cabeça com outra Isso, coisa? e aí a economia fica atrofiada, porque nada mais se desenvolve. Óbvio que a parte da inteligência desses países do Golfo foi de olhar e falar assim, esse dinheiro vai acabar.
Vamos transformar a nossa nação em alguma coisa a mais. E aí os caras olharam e falaram assim, pô, onde a gente está localizado? Eu tô no centro do mundo. O meio do caminho para eu ir para qualquer lugar é aqui. Vamos fazer um hub de transporte e logística no mundo. Inventaram as companhias aéreas deles. Isso, E aí todos os voos do mundo inteiro agora são para lá. E de lá você vai para os outros lugares. Isso. Aí eles criaram um mercado imobiliário para atrair gente do mundo inteiro. Cidades com atrações maravilhosas. Tipo Dubai, né? Então, o turismo, o setor imobiliário, o setor de logística e financeiro. Porque eles falaram assim, tá, isso daqui vai ser um polo de atração, todo mundo vai passar por aqui, o dinheiro também tem que passar por aqui. Sim. E eu quero o dinheiro de todo mundo dessa região. E aí, eles conseguiram, e deu certo. Então, eles conseguiram fazer essa transição. A maioria dos países nunca fez essa transição. Entendi. Entendeu? Porque você tem o dinheiro fácil. E aí você fica na mão de um. E aí quando fica Tá na mão de um, tudo o que ele certo, faz? Ele quer beleza. manter o poder. Aí ele pega esse dinheiro e gasta como uma vaca leiteira, alimentando os comparsas dele, do grupo dele que fez ele chegar no poder. E assim, é um ciclo infinito de corrupção dentro disso. Sim. A não ser que você seja uma sociedade muito evoluída como a norueguesa. A discussão na Noruega, gente, sobre petróleo é muito, muito maluca. Devemos gastar toda a nossa riqueza, porque assim, o tanto de dinheiro que a Noruega tem é indescritível. É mesmo. Muito. E aí a discussão dentro da sociedade... É um dos maiores PIBs, assim. Não é um dos maiores PIBs, mas per capita, a quantidade de dinheiro que eles têm para o tamanho da população é absurda. E é um dinheiro, né, que vem desse fundo do petróleo, que eles investem em empresas no mundo inteiro. Então eles são um dos grandes acionistas da Apple, por exemplo. São dos grandes acionistas das maiores empresas do mundo. Como investimento, como business. Eu não vou dar dinheiro pro Castro, como a Venezuela fez. Eu não vou dar meu petróleo pro Fidel Castro porque ele é da mesma ideologia que eu. Não tem essa. É profissional a gestão do business dele, mesmo sendo público. E aí sobra muito dinheiro. E aí a discussão dentro da Noruega é a seguinte: o que nós devemos fazer com o nosso dinheiro? Gastar agora para melhorar a nossa vida, como se fosse possível. Os caras já coisa tá ruim. Ou guardar para gerações futuras. Essa é a grande discussão. A treta é essa. Na Noruega. Caraca, nós vamos guardar todo esse dinheiro para o futuro da nossa sociedade. Ou vamos começar a investir agora. Ou vamos investir agora. E aí olha que interessante. Os caras são grandes produtores de petróleo. E eles não querem mais a indústria automobilística com o carro movido a gasolina, petróleo. Eles querem elétrico para poluir menos. E estão investindo fortunas em incentivos absurdos para o país mudar. Mas eles continuam produzindo petróleo. Pro resto do mundo. Isso. Porque é business, né? É fogo. Mas loucura, o que é legal dessa história? O legal é, tudo isso é público. Por que isso existe? Porque a cultura do norueguês sobre o que é público se eles perderem 1 centavo aqui, eles estão perdendo o meu dinheiro. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É como se fosse um clube organizado, né? Isso. Mas não é também porque é uma nação menor. Claro. Né? Uniforme. Outra cultura. Outra história. Outro nível de educação. Outra configuração. Outra né? elite. Tudo é outro. Claro que é. Mas é que a gente tem que olhar para os modelos que existem. Falar assim, tá, existe, é bom, não dá para se aplicar aqui? Não dá. Mas tem coisas melhores. Os Estados Unidos é gigantesco. Gigantesco. É que os Estados Unidos é legal porque é muito descentralizado. Eu acho que essa é a grande vantagem. Mas aí eles falaram assim... Dizem que é o melhor país do mundo em relação ao clima, né? Dizem que ao solo, ao clima. Diz que os Estados Unidos é muito favorável, né? Muito. A combinação é muito abençoada. Essa muito abençoada. Costa a costa. Tem um monte de vantagens assim que deixam os Estados Unidos nessa... Isso. Mas olha que curioso. Eles olharam e falaram assim, bom, a nossa sociedade é muito grande. Vai ser difícil de você atingir um nível de consciência social e pública com tanta gente. Então, se a gente fizer uma empresa estatal pública de petróleo, vai dar caca. Por quê? Porque não vai ter todo mundo essa mesma mentalidade. Alguém vai chegar lá e vai pegar esse negócio e vai falar, esse é meu. E vai destruir o que é de todo mundo. Então, não dá para deixar que muitas coisas sejam de todo mundo. Vamos dar dono para cada uma das coisas, porque aí o dono vai cuidar, vai tomar conta como é dele. Aqui o petróleo é nosso, né? Nosso.
O que é nosso? Não, lembra disso Então, aí? sim, Essa então, campanha? mas o ponto dessa campanha é exatamente isso. Nosso, quem é nosso? Que nosso. O que é a noção de nosso no Brasil, entendeu? É muito diferente o nosso. Isso, aqui, por isso. né? Aí lá isso, o petróleo não é público, o petróleo é privado. É. As grandes empresas de petróleo americanas são todas privadas. Sim, sim. Todas. Rockefeller foi o cara lá, o doidão. Isso. Agora, voltando As à 7 Venezuela. irmãs. Hã? 7 irmãs são as primeiras 7 empresas de petróleo que criaram o mercado de petróleo. Aquele seriado que tinha na History, eu achava Tem ainda. É muito legal. gigantes, né, Gigantes da da indústria. indústria. Aqui era o Rockefeller, o cara do aço lá, o Carnegie. e o... Porra, era muito legal. O cara do JP Morgan, né? Os caras... O cara do trem. Gigantesco. Eu esqueci o nome do cara do trem lá, o Billy. Sim. Como é que é? Ah, esqueci o nome dele agora. É. Foi Billing, como é que é o nome dele? O cara que criou a porra das ferrovias americanas lá. Eu esqueci agora, Vanderbilt. Isso é É uma coisa assim. por aí. Vanderbilt, sei lá. Enfim, aquilo pra mim, esses caras foram os verdadeiros arquitetos desse capitalismo americano, né? São líderes. Você viu o que os caras Isso, fizeram, são exatamente. líderes, entendeu? Foram os caras fudidos. Você viu o que os caras É fizeram. o legado, né? Isso. Agora, voltando à Venezuela, você acha que não temos... Você não sinaliza nada, assim? Você não consegue enxergar nem um pouco... Uma melhora? Uma melhora ou isso só vai piorar? Só vai piorar. Enquanto o Maduro estiver lá, só vai piorar. Não, mas e aí? O que você acha? Aí, conforme a coisa vai piorando muito, as pessoas vão chegar uma hora e vão falar assim, Não eu não vão aguento aguentar. mais. Mas assim, as pessoas têm que estar dispostas a arriscar a vida delas. E isso é difícil. Porque Pô, muita mas gente já mas vazou pelo da que Venezuela. Você falou, essa turma não tem a menor chance, irmão. Não Com tem. esse tanto de gente Não tem. protegendo ele. É. Exército. O diabo. Povo desarmado. Porra. Isso. O povo não tem arma. Não tem. Não Cara, o tem. que esses coitados vão fazer? Então, o que teria que ser feito? Se eles começassem a lutar, alguém teria que dar arma pra eles. Perfeito. Aí as pessoas vão começar, foi lá, armou, criou a guerra, vai começar a reclamar. Quando um dos lados só tá armado numa guerra, você tem um genocídio, Sim. massacre. Então, um jeito de você Massacre. ajudar o outro lado a vencer é você dar os meios para ele lutar. A oposição venezuelana ainda não quis recorrer para o confronto. Sempre desorganizada também, dividida entre si. Dessa vez eles parecem que estão mais Mas teve o juntos. Capriles lá, que foi Mas aquele... não foi, né? mas Não os conseguiu. Estados Unidos reconheceu. Sim, né? todo mundo O reconheceu, Trump mas não e tal. adianta fazer isso, né? Porque o cara tá lá dominando o poder. Uhum. Tem que derrubar ele. Derrubar ele é confronto. A não ser que uma galera de dentro consiga ser persuadida. Só que não tem como persuadir, porque assim, o cara tá ganhando junto. Você fala assim, não, derruba ele. Isso que é Aí, foda, tipo, derruba ele pra quê? Só se for pra eu ficar no poder, porque eu não vou abdicar de tudo essa que eu tô ganhando. boquinha, né? Os militares Não vou lá largar, né? faz parte do sistema. Isso. Não Eles vou ganham largar. com o narco-negócio. Não vou largar o teco do osso, né, E velho? eu fiquei sabendo também, que pouco se fala, mas eu fiquei meio assustado. A história do Peru também é sinistra, hein? Pouco se fala do Peru. Pouco se fala. E o Peru, cara, porra, é bizarrão. O narconegócio, o Peru opera nas sombras, assim, é bem complicada a política no Peru. Eu fiquei vendo um negócio de, eu falei, cara, o Peru é parecidíssimo com a Venezuela também. A forma da estrutura de Estado. Todos os países da América Latina, eles estão se tornando isso. Porque, assim, primeiro que aconteceu uma coisa, né? A solução parcial do problema na Colômbia fez os cartéis migrarem para os países vizinhos. Uhum. Então, o México, em grande parte, virou substituto do que a gente tinha na Colômbia antes. Uhum. Do Sinaloa, né? O Sinaloa e os outros são... herdaram a história das Farc, A estrutura. dos narcos da cartéis, vida, dos cartéis e tudo. E isso contaminou todos os vizinhos. Venezuela, porque o Estado quebrado... o cara é um grande corrupto, Maduro é um corrupto bandido, aí ele precisa de mais dinheiro, aí ele começa a permitir um monte de gente fazer o que quer, e aí a família do Maduro está envolvida diretamente no tráfico de drogas internacional. Caraca. O governo americano quer prender, tipo, a família do Maduro.
E aí todos os estados Que vizinhos, foda, Peru, Equador, que era um lugar que sempre teve imune a toda essa história, Já tá assim, um contaminou. completo caos. A gente viu né, as eleições, assassinato de candidato, assim, violência máxima. Até Uruguai e Chile, que eram lugares mega seguros, hoje tem mais violência Do na que América tinha. Latina do que tinha antes.